Olá malta da Zombie TV, Diogo Trindade, o vosso geek de serviço, e hoje estou aqui para falar novamente de jogos de tabuleiro. Mas antes de avançar, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal, like a nossa página de Facebook, Instagram e no YouTube. Carreguem lá no sininho para receberem sempre a notificação cada vez que a Zombie TV lançar um vídeo novo. E agora vamos então falar de board games, que eu estou muito ansioso para falar. Pois é, malta. Hoje venho falar do mais recente lançamento da Devir Portugal, que é The White Castle. The White Castle é um jogo de Shay e Isra. Para quem não conhece, são os criadores de The Red Cathedral, que já falámos aqui no canal do jogo e da expansão. Vou deixar o link aqui em baixo nos comentários, se vocês quiserem ver. E este jogo tem sido muito falado porque supostamente tem sido considerado o sucessor espiritual de Red Cathedral. É um jogo que tem aqui alguns pontos em comum, realmente, mas há outras que se divergem. É um jogo de 1 a 4 jogadores, para mais de 12 anos, e tem uma média de 80 minutos, eu não diria tanto, se calhar um bocadinho menos, 60 minutos, se calhar. E é um jogo que tem aqui um contexto um bocadinho diferente. Red Cathedral fala da Rússia, do Czar. Este aqui vem falar mais do Império Japonês e de um castelo muito conhecido da altura de Edo, no Japão, de 1761, peço desculpa, e vem aqui falar-nos um bocadinho da nossa progressão, da nossa família, neste Castelo Branco. Mas em vez de estar aqui a falar desta história, vamos então passar à demonstração do jogo. Até já! Historicamente, ele vai-se passar no Japão, numa província de Arima. O nosso objetivo, sendo nós de famílias pobres, é tentar subir na hierarquia do castelo, neste caso do inverno, que era de um dos grandes imperadores do Japão na altura, que era o representante do castelo de Himeji, que é este aqui, está representado. Como eu disse então, eu vou jogar com a cor vermelha. E no que é que consiste mais ou menos este jogo? Este jogo consiste em tentarmos colocar os nossos meeples, isto é, nós temos 3 tipos de meeple. Vamos ter os guerreiros aqui, estão a ver? Vamos ter os guerreiros, vamos ter os agricultores, vão ser colocados depois nos jardins, e vamos ter chamamos-lhe os conselheiros, estão aqui, os trabalhadores, estão a ver? Que estes vão subindo no castelo. E o nosso objetivo é tentar com que estes nossos meeples, ou estes elementos da nossa família, estejam mais distribuídos pelo castelo e tentar adquirir o maior número de prestígio. Eu fiz aqui o setup. O setup é muito simples. Tiramos uma carta de Shogun deste baralho e vamos colocar no topo do castelo, que é onde está o nosso Shogun. Depois vamos colocar as cartas do meio termo, que é estas aqui azuis. Vamos colocar uma e ficamos com o baralho. E vamos colocar estes tokens de dados, que eu já vou dizer o que é que estes significam. E depois a mesma coisa para a base do castelo. Vamos colocar uma carta amarela em cada um dos exemplares. E vamos colocar depois tokens de dados. Sabendo que no mesmo sítio nunca pode estar só uma cor. Tem de estar pelo menos 2 cores representadas, e que as nossas ações vão variar um bocadinho, está bem? Estes 3 primeiros sítios são sempre fixos, isto é, tem de ter sempre uma destas 3 cores. Então, a partir daí, vamos colocar os nossos meeples e vamos dividir. Vamos dividir o tabuleiro em 3 grandes zonas, que é para tentarmos. Temos a zona do jardim, a zona do castelo, em que vamos ter o topo, o meio do castelo, a base e depois a entrada do castelo, e vamos ter os campos de guerreiros. Eu tenho um setup para 3 jogadores, eu vou ser o jogador vermelho, e já aleatoriamente já colocámos que seria o primeiro, depois de seguida então o jogador azul e o jogador amarelo. O meu tabuleiro de jogo, vou mostrar-vos agora, está assim. O meu tabuleiro de jogo corresponde então aos meeples que eu dizia. Temos aqui os 3 tipos de meeples, aqui os nossos recursos, que vão aumentando e diminuindo. Então, agora, vou colocar uma carta de ação e uma carta de recursos, que são estas aqui, e vamos fazer uma pilha com uma de cada tipo, como vocês estão a ver. E o que é que vai acontecer? Em ordem contrária à ordem dos turnos, isto é, será o amarelo primeiro a escolher, depois o azul e depois o vermelho, neste caso eu, vamos então selecionar qual é que será a nossa ação inicial e qual será os recursos com que iremos começar o jogo. Por exemplo, o azul poderia escolher esta, o amarelo, desculpem, o amarelo iria escolher esta, o azul iria escolher esta, e eu, tendo ficando com os restos, iria ficar com esta. E isto depois é guardado e já não é utilizado. O que é que isto significa? Então vamos começar a ver. Esta carta vai significar a minha carta de ação, que vou colocar aqui. Que quando acontecer algo, vai ser uma ação que eu vou fazer. Que vou ter sempre direito a fazê-la. Centrando aqui um bocadinho mais para as pessoas verem.
E depois vou adquirir os recursos que aqui estão. Ele diz-me que eu vou receber 3 de qualquer um destes recursos, da forma como eu quiser. Por exemplo, eu vou querer ganhar 2 pérolas e 1 de comida. Ok? E vou ganhar 4 moedas e um símbolo de Daimon. Que são estes aqui. Estão aqui os meus recursos. E agora vou colocar esta carta virada para aqui. Cada vez que eu fizer esta ação de, chama-lhe um candeeiro, eu vou receber sempre este recurso que está aqui e consecutivamente as ações que nós vamos aqui ganhando. E o meu tabuleiro de jogo está feito. Cada jogador vai ter um conjunto de turnos, que irá ser normalmente 3 turnos por cada jogador, e vão decorrer 3 rondas. Isto é, vamos ter ao todo 9 turnos para tentar maximizar o nosso engine building. Cada turno vai então começar com cada jogador, o primeiro jogador, neste caso eu, o vermelho, vai tirar um dos dados de cada ponta da ponte. Como é que isto vai acontecer? Eu tenho aqui os dados brancos, tenho o 1 e o 5, o 1 e o 6 nos pretos e o 3 e o 6. Quanto maior, mais valoroso o dado, melhor, mais benéfico vai ser para nós. E vocês já vão perceber porquê. Mas, por exemplo, no meu caso, a primeira coisa que iria fazer, neste caso, seria tirar este 1. Este dado vai servir, então, para colocar em sítios do tabuleiro. Que sítios são esses que eu posso colocar? Posso colocar no andar 0, em que a cor do dado que eu colocar vai corresponder aos recursos que eu vou receber. Se, por acaso, vamos supor que eu iria colocar o dado neste aqui. Este dado tem um valor de 1, mas ele pede um valor de 3. Eu teria de pagar 2 moedas para complementar o que falta em cima do dado, ok? E como se fosse ao contrário, imaginemos que este dado era um 6. Eu iria colocar aqui, iria receber 3 moedas, ok? Como eu iria colocar, por exemplo, este dado eu tinha dito que era 1, colocava aqui, pagava 2 moedas, poderia fazer estas 2 ações, ou uma ou as duas. Isto é, posso receber uma moeda e fazer uma ação de fonte, que é estas aqui. Posso pagar um Daimon e fazer uma ação de castelo. E eu posso fazer as duas. O jogo vai consistir em colocar dados e fazermos aqui engine buildings para ganharmos coisas e recuperar coisas. Qual é o benefício de colocar um dado mais fraco para depois recebermos, ponhamos aqui, para pagarmos então as moedas no sítio? Cada jogador que colocar o dado mais à esquerda vai fazer a ação de lanterna. E lembram-se que eu tinha dito que a ação de lanterna ia fazer com que nós fizéssemos aqui os nossos recursos. Isto é, quanto maior vai ficando, mais apetecível é fazer a ação de lanterna. Apesar de irmos pagar moedas para fazermos, muitas vezes é uma mais-valia. Como eu referi, o jogo vai consistir em colocar dados e fazermos ações. Em que é que consistem essas ações? Agora, suponhamos que eu tinha colocado realmente um dado preto aqui. O que é que iria acontecer à ponte? Depois da minha ação, o dado mais à esquerda iria colocar-se, cair, e ficávamos aqui com um novo dado de menor valor. Caso este também fosse usado mais tarde, iria ser este, iríamos ter então um 5 e o 6, e continuávamos a ter então esta continuidade. Agora suponhamos que um jogador queria usar este mesmo sítio, não podendo usar a mesma cor, que só se pode utilizar uma cor por espaço, mas queria utilizar agora, por exemplo, a cor de laranja. O que é que o jogador ia fazer? Por exemplo, o jogador ia colocar um 6. Poderia colocar em cima do meu dado. O que é que ia acontecer? Esse jogador, como eu tinha jogado um 3, iria receber 3 moedas porque recebeu um 6, ok? E vai receber recursos. A localização dos dados está explicada. Então o que é que fazem os sítios que nós temos aqui? Estes são fáceis de perceber. Tanto os sítios onde podemos meter dados é sempre o meio e a base do castelo. Todos eles vão dar-nos então as ações que estão ali descritas. Eu já passo depois a descrever o que é as ações. Temos o sítio que também temos a fonte. A fonte podemos colocar qualquer número de dados, como está aqui descrito. Qualquer número de dados. E ele vai fazer a conversão mesmo. Por exemplo, se eu colocar aqui um 2, ele vai me dar uma moeda. Mas se eu colocar aqui um 6, vou receber 5 moedas. E depois vai-me dar sempre os recursos que aqui estão. Vai-me dar um dámio e vai-me dar depois os recursos são aqui representados. Neste caso, vai-me dar um de metal e um dos recursos qualquer à minha escolha. Depois de colocar, por exemplo, aqui um dado. Este fica aqui e esta ação pode ser utilizada por todos. Não há necessidade de estar a colocar dados em cima de dados. Depois,
temos a outra ação, que é a ação, chamamos-lhe a ação neutra, que isto é, usamos aqui um 5 e podemos utilizar ou uma ação de ponte, ou uma ação de castelo, ou uma ação de fortaleza, que eu já depois explico o que é que cada uma vai fazer. Mas estas ações são aquilo que vão fazer com que nós vamos colocar os nossos trabalhadores no tabuleiro. Para além destes sítios onde podemos colocar os dados, no nosso tabuleiro também temos aqui um sítio que diz sempre 6, ok? E o que é que isto significa? Este dado, quando se é aqui colocado, tem de ser sempre mesmo um 6 e vai permitir-nos ganhar os recursos que nós aqui temos, os recursos que aqui estão no sítio dos meeples. Inicialmente só temos um tipo de recurso, mas quanto mais forem desaparecendo os nossos meeples, ver se consigo fazer aqui, estão a ver, vão aparecendo novos recursos. E isto começa a ser um chain mechanic. Isto é, começamos a fazer aqui, a ganhar recursos quanto mais utilizarmos. Neste caso, por exemplo, eu utilizava aqui um 6 e ia receber 3 de comida e ainda ia fazer a ação do meu boneco, que neste caso é fazer uma ação de guerreiro. E estes são os sítios onde se podem colocar os dados. Agora, estou a falar em ações e ações, então o que é que as ações vão fazer? Primeiro de tudo, vou falar-vos da ação de cegonha. A ação de cegonha vai permitir avançar a nossa influência no castelo. Isto é, vai-nos permitir avançar aqui nesta track e esta track vai-nos dar pontos no final do jogo consoante o local onde nós estivermos. De salientar que este track, para passar de árvore para árvore, temos de pagar um dano sempre. Se não o conseguimos, não podemos fazer. Esta track também vai ser importante porque é ela que vai decidir a ordem do turno no próximo rodada. O que é que eu quero dizer isto? Imaginemos que a primeira rodada acabou e ficava assim. O amarelo passava a ser o primeiro jogador, o azul o segundo, outra vez, e o vermelho passava a ser o último jogador. Por isso, para além de nos dar pontos a fim de jogo, também vai nos representar aqui um bocadinho a ordem do jogo. Depois temos as ações de recurso, que nos vão dando dinheiro, metal, dámios, recursos, ações de dados. Quando eu falo ações de dados, por exemplo, este sítio aqui permite-nos usar qualquer dado de qualquer cor do castelo, ok? Pode ser em cima, ou no andar de cima, ou do meio. E podemos utilizá-lo sem lá colocar um dado. Por isso é sempre uma mais-valia para fazermos uma ação, ok? Mas falando aqui dos principais, então, que é o jardim, e eu vou já passar a mostrar qual é a ação de jardim, que é esta aqui. Estão a ver? Esta pontezinha. Esta ponte é uma ação de jardim. Quando fazemos esta ação, vamos agarrar num dos nossos jardineiros. Estão a ver? E vamos colocá-lo num dos lados do jardim. Ou no lado de pedra, ou no lado de flores. E ao colocarmos lá, vamos ter sempre de pagar os recursos que eles aqui estão a pedir. Nomeadamente, a primeira pede 1 de comida, a segunda 3, esta 2, esta 5, esta 4. E depois estes sítios vão-vos dar pontos no final do jogo. O que é que eu quero dizer com isto? Como vocês podem ver aqui, isto significa que vai-vos dar pontos no final do jogo. Uma coisa que este jogo tem de muito bom, e eu acabei por não explicar, é as cores. Conchas, ou leques, neste caso leques, amarelos são pontos de final do jogo. Leques vermelhos são pontos imediatos. Como eu vos disse, então, vamos ver este boneco. Vamos colocar o jardineiro no sítio então, onde possamos pagar comida. Eu, como só tenho 1 de comida, por exemplo, vou colocá-lo aqui. E vou fazer a ação que está à frente. Esta ação dá-me 3 dinheiro. Isto é, vou receber 3 moedas. Então, permite-me fazer a ação e no final do jogo vou receber pontos consoante o número de bonecos ou de meeples de jardineiro que eu ali tiver. Okay? Segunda ação. A ação de guerreiro. Que era a minha ação de jogador que eu tenho no início. Esta ação de guerreiro significa o quê? Quando eu faço a minha ação de guerreiro, vou agarrar num guerreiro, que é estes senhores com a espada, estes meeples, e vou colocá-lo num local destes 3 sítios. Cada um tem um custo diferente para o colocar. O primeiro sítio custa 1 de metal, o segundo 13 e o último 5. E vou colocar onde eu puder pagar. Por exemplo, eu tenho 1 de metal, ia colocar aqui, mas se tivesse 5, iria colocar aqui. O que é que vai acontecer? Após fazer isto, vou fazer as ações que estão aqui representadas na ordem que eu quiser. Eu, por exemplo, tenho aqui uma ação
de poço, de fonte, ok? Que é esta ação aqui que eu já vos tinha explicado, em que não tenho dados para ganhar dinheiro, mas vou receber os recursos que aqui estou, nomeadamente um Daimo, e poderia receber 2 recursos à minha escolha. E depois posso fazer uma ação de ponte, que significa que vou colocar um jardineiro num destes sítios onde possa pagar para o colocar, ok? E como vocês veem, começa a ser um engine building. No final do jogo, por cada guerreiro que eu ali tiver, vai valer um X de pontos, consoante o sítio onde ele estiver. Aqui são 2 pontos, nestes 2 é 1 ponto. E vamos multiplicar os pontos de guerreiro pelo o número de conselheiros que temos, então, no castelo. E agora vamos, então, à última ação, que é a ação de colocar os conselheiros no castelo. E qual é esta ação? Esta é que está representada aqui. É aqui o castelo. E ao fazer isto, o que é que vai acontecer? Eu vou agarrar num dos meus conselheiros e vou colocá-lo à entrada do castelo. Mas para isso tenho que pagar 2 moedas, ok? Pago 2 moedas e então meto o meu conselheiro no castelo, como estão aqui a ver. Depois disso, posso pagar ou 2 pérolas ou 5 pérolas para o fazer subir. Se eu só tiver 2 pérolas, ele vai só subir um nível. Se ele tiver 5 pérolas, pode subir 2 níveis, consoante o que eu tiver. De salientar que não precisa de ser o mesmo a subir, pode ser outro meeple esteja a colocar a subir, então, dentro do castelo. O que é que acontece quando o meeple sobe dentro do castelo? Quando o nosso conselheiro, então, termina o sítio num dos patamares do castelo. Por exemplo, imaginemos que o meu conselheiro terminava aqui. Eu só tinha 2 pérolas e fui-lo subir daqui para aqui. O que é que vai acontecer? Agarro nesta carta, vou ao meu tabuleiro, agarro na minha carta de ação e vou virá-la e vou colocá-la nesta fila. Isto é, quando eu fizer uma ação lanterna, já vou ter 2 benefícios. Já ganho um de metal e avanço um na cegonha. E esta carta nova vai ser colocada aqui. E o que é que eu quero dizer? Quando eu fizer um 6 destas, eu vou ganhar, fazer a ação que está correspondente aqui. Isto é, esta ação passa a ser só minha. Por exemplo, se eu colocar aqui um 6, eu vou receber 2 pérolas e vou receber 2 de ferro. Ou se eu colocar aqui um 6 no preto, vou receber 2 de ferro e vou receber uma cegonha. Ou se for aqui no cor laranja, vou receber 2 de comida e posso pagar um diamond para fazer mais uma ação de castelo. Ok? Consoante o nível do nosso conselheiro, ele vai subindo. Depois, claro que eu depois substituo, meto uma carta nova aqui. Ele vai subindo e o primeiro aqui a chegar vai ocupar esta carta, um sítio nesta carta, ok? Pode ser uma ação de fonte, pode ser 2 pérolas ou pode ser 3 de dinheiro. Consoante os fomos ocupando, por exemplo, agora estava aqui e os meus adversários iriam ocupar. Podemos a partir daí colocar qualquer número aqui de conselheiros. No final do jogo, cada conselheiro que esteja à entrada vale 1 ponto, cada um que esteja no andar de baixo vale 3, cada um que vale no andar do meio vale 6 pontos e, como eu disse, quem estiver no topo, cada conselheiro vale 10 pontos. E é assim que os turnos vão decorrendo entre fazer ações. Após jogarmos todos e só existir 3 dados em todas as pontes, o que é que vai acontecer? Imaginemos que agora isto aconteceria. Todos jogávamos, ia acontecer coisas. Sim, assim. Tínhamos todos colocado os dados, tinham acontecido coisas. O que é que iria acontecer? Então, no final deste turno, íamos ver os dados que sobram. Se tínhamos lá algum jardineiro, se tivéssemos lá algum jardineiro, poderíamos fazer a ação em que o jardineiro está, isto é, voltar a repeti-la. Isto é, neste caso, eu poderia receber outra vez 3 moedas porque sobrou aqui um dado. Como, imaginemos que tinha aqui outro jardineiro. Neste caso aqui. Como não tinha nenhum dado aqui, não poderia fazer nenhuma ação. Mas se o meu adversário tivesse aqui um dado e tivesse aqui um jardineiro, poderia fazer então esta ação também. Mas estou já aqui a saltar passos. Então como é que se faz o final do turno? Vemos a nível da tabela aqui das cegonhas aonde é que está cada jogador. Isto é, para fazer a ordem, como eu vos expliquei inicialmente. Depois vamos ver então aqui no jardim onde é que temos dados e onde é que temos os nossos jardineiros. E depois vamos voltar a baralhar os dados e a colocá-los outra vez aqui na ponte. E voltamos então a repetir isto durante
mais 2 turnos. De uma forma muito resumida, é assim que se joga White Castle, ok? Não expliquei, mas há aqui uma coisa importante também, que é os símbolos Daimon. Vocês vão vendo que muitas vezes é preciso pagar um símbolo Daimon para fazer uma ação mais forte. É de salientar que podemos gastar a qualquer momento do nosso turno 2 Daimons para ganhar um recurso, ou um Daimon que corresponde também a uma moeda, está bem? Final do jogo. O que é que vai acontecer no final do jogo? Vamos contar pontos. Primeiro, ganha-se um ponto por cada 5 moedas ou selos de Daimon que nós possuímos, está bem? Sempre arredondando abaixo. Ganha-se um ponto de clã por cada recurso que nós tenhamos acima ou dos 3 ou dos 6. Ok? Se eu tiver recurso aqui no 3, ganho 1 ponto. Se eu tiver aqui no 7, ganho 2 pontos. Vamos ver a nossa tabela de cegonha. Se eu, por exemplo, tiver neste sítio, ganho 6 pontos e o meu adversário aqui ganha 3 pontos por corresponder. Quanto mais para a frente na tabela, podemos ganhar 10, 11, 12, por aí afora. Okay? Depois, vamos então contabilizar os jardins, os membros do nosso jardim, contando os pontos de acordo com o que está aqui representado em baixo. Este, por exemplo, vale 5 pontos por cada boneca. Eu só tenho um boneco, são 5 pontos. Se eu tivesse 2 bonecos, seriam 10 pontos e por aí afora. E vamos contabilizar. Os guerreiros, a mesma coisa, como eu já vos expliquei. Vamos contabilizar o número de guerreiros. Quanto é que eles valem? Isto é, por exemplo, se eu tivesse aqui 3 guerreiros, eram 6 pontos. 6 pontos vezes um conselheiro que eu tenho aqui no castelo. Isto é, vai dar. Ia receber só 6 pontos. Se eu tivesse mais espalhados, por exemplo, se eu tivesse conselheiro aqui, aqui e aqui, já iam ser 6 vezes 4, iam ser 24 pontos. Os guerreiros, suponhamos que agora o jogo tinha terminado assim. O que é que ia acontecer? Eu iria multiplicar 2 vezes o número de guerreiros. Eu tenho ali 3 guerreiros, por isso iam ser 6 pontos. E ia multiplicar esses 6 pelo número de conselheiros que eu tenho no palácio. Eu tenho 4 conselheiros. Neste momento no palácio iriam ser 6 vezes 4, que corresponde a 24 pontos. E por último, íamos ver aqui no palácio onde é que estão os nossos conselheiros para multiplicar os pontos. Neste caso eu ia receber 3 mais 12 e mais 1, 12, 15, 25 pontos. 25 pontos aqui do palácio. E é assim que se faz então o score final. Espero que tenham gostado. Como puderam ver, The White Castle tem aqui algumas semelhanças ao Red Cathedral, nomeadamente os dados, a sequência dos turnos, mas fica por aí. A partir daí dá um mecanismo completamente diferente ao jogo. Não vou falar do Red Cathedral, vou fazer um vídeo mais tarde a comparar os dois e dizer qual é que eu prefiro, mas The White Castle acaba por ser um engine building, em que tentamos maximizar as nossas ações para conseguir o maior número de pontos. Então vamos começar pela arte gráfica. É um jogo lindo. Adoro, eu gosto muito da cultura japonesa e esta arte japonesa, mesmo os desenhos, os pormenores dos agricultores, dos jardins, mesmo dentro do castelo, os pormenores nós temos lá depois os nossos conselheiros lá a fazerem onde estão e como é que evoluem, o que é que ganhas a partir daí. Gosto muito. Os componentes estão espetaculares. É aquele componente que a Devir já nos habituou. Quero apenas salientar. Gostava que os nossos player boards fossem dual layer. Porquê? Quando os nossos meeples ou de agricultores, ou de guerreiros, ou de conselheiros estão lá, basta só um toque e eles tremem todos e aquilo acaba por cair. Não é por falta de espaço, porque os 5 meeples não ficam agarrados uns aos outros, há ali um espaço entre eles. Penso que poderia ter sido feito ali dual layer, dava ali um aspecto um bocadinho mais premium e a nível de facilitação do trabalho, a nível de jogar, ia ajudar-nos bastante. Mas o resto dos componentes estão espetaculares. Aquele tabuleiro é enorme e está dobrado num bocado um bocadinho pequenino, chamamos-lhe assim, para caber nesta caixa pequena, que isto não é uma caixa muito grande. A Devir tem vindo a tentar maximizar as caixas um bocadinho pela parte ecológica e tem-se dar os parabéns, mas temos de esperar algumas coisas. Não sei até que tanta dobragem e desdobragem dos tabuleiros aquele tabuleiro vai sobreviver. Vamos ver. Eu já joguei 5 jogos, aparentemente está-se a aguentar, mas estou curioso. Cartas têm a componente normal, tem a qualidade normal de cartas, não é nada de extraordinário, mas o que para mim destaca muito são os meeples. Aquela distinção entre os agricultores, entre os guerreiros, está muito bem feita. Também gosto do pormenor dos marcadores primeiros jogadores ser uma cegonha. Gameplay, este jogo é um jogo simples. No fundo, o que nós fazemos é agarrar num dado e colocá-lo num sítio,
e a partir daí vamos ver o conjunto de ações que acabam por acontecer no nosso tabuleiro e no tabuleiro também de jogo. E isso é muito interessante. Eu gosto muito dessa mecânica. É uma mecânica muito simples, mas como tem ali uma grande variedade de cartas que pode calhar no palácio ou nos jardins, ou mesmo de tokens que pode calhar nos fields de guerreiros, dá ali alguma versatilidade ao jogo. Para além disso, também temos os tokens dados, que nenhum jogo é igual, porque estamos sempre a trocar os dados e num jogo pode ser uma ação que faça um dado, no outro o dado já vai influenciar o sítio onde vai colocar. E isso é muito interessante. Como eu disse, isto é um engine building, um Euro engine building puro. Não há aqui muita interação entre os jogadores. Há o máximo de interação que há é ocupar o nosso espaço e subirmos. Isso acaba por ser subir depois no palácio. Mas fora isso não há muita interatividade. Mas a nível de diversidade, vamos ter há muita diversidade no jogo. Porque como há muitas cartas, principalmente Shogun, acho que as cartas de Shogun são demasiadas desnecessariamente. São uma cada eles, nós só vamos jogar com uma. Gostaria que eles tivessem, em vez de ter tido tantas cartas de Shogun, se calhar tivessem mais cartas de jardim. Cartas de jardim é que achei que fossem poucas. Nós temos 6 e sobram mais 2 diferentes, por isso gostava que houvesse ali mais algumas cartas de jardim para diversificar um bocadinho mais o jogo. Mas pronto. E a nível de público, eu acho que este jogo vai calhar muito bem, porque este jogo, como eu disse, é muito simples a nível de ação. É só escolher um dado e colocá-lo. A forma como agora o desenrolamos é que vai ter ali muito onde esmifrar. E como eu disse, é um engine building. Quem gosta deste tipo de jogos, de engine building, de tentar maximizar os nossos resultados e depois, no meio disto tudo, um jogo nunca é igual ao outro, por isso a nossa maximização de resultados vai ser sempre diferente. Acho que vão gostar muito. Eu gostei muito do jogo. Não vou deixar aqui qual é que gostei mais entre o Red Cathedral e o White Castle. Vou deixar isso para outro vídeo, como eu disse, e vou comparar os dois um bocadinho. Mas vou dizer que gostei. É um lançamento fortíssimo da Devir, mais uma vez. Da minha parte, espero que tenham gostado. Foi os comentários que eu tive do jogo. Quero salientar, o jogo tem um modo solo, que também é muito bom, apesar de não estar muito bem explicado. Eu tive me esmifrar um bocadinho para perceber como é que é o modo sol. Mas acabei também por jogar o modo sol e posso-vos dizer que é dos jogos solos mais rápidos e mais desafiantes que eu tive. Da minha parte é tudo. Bons jogos, bons filmes e boas leituras.